Olá, amigos! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de raciocínio lógico? Vamos falar agora de quantificadores. Quantificadores são elementos, são simbologias que nós representamos certas partículas que nós usamos na matemática. Geralmente, essas partículas são o todo, o nenhum ou algum. Isso aí seria o princípio da nossa parte de matemática, de raciocínio lógico, seria proposições categóricas. Agora, como é que a gente pode trabalhar essas simbologias? Vem comigo. Temos aí, gente, quantificadores. Quantificadores são símbolos usados na matemática que servem para quantificar os elementos de um conjunto relacionado ao outro. Então, eu tenho uma relação entre um elemento com um conjunto, os elementos de um conjunto com os elementos de um outro conjunto. Na proposição, todos os peixes vivem na água, generalizamos a todos os elementos do conjunto peixe o fato de viverem na água. Olha aqui, ó, isso aqui que é importante. Essa partícula aqui, ó, todos. Então, quando eu falo todos, gente, ó, eu penso em quê? 100%. Então, não existe possibilidade de ter um elemento que não esteja nesse conjunto. Então, quando eu falo todos os peixes vivem na água, aqui ó, eu estou falando que eu estou o quê? Generalizando, então é geral. Estou pegando o quê? Todos os elementos peixes. Então, todos esses elementos do conjunto peixe, né, eles o quê? Vivem na água. Então, ó, fato de viverem na água. Então, ó, não existe a possibilidade de ter um peixe que não viva na água. Beleza? Agora, na proposição, existe animal com asas. Garantimos que pelo menos um elemento do conjunto animal possua asas. Olha só, gente, quando eu falo que existe animal, olha a diferença daqui do todo. Aqui eu não estou garantindo que todos os animais, eu estou afirmando que existe animal. Mas, Cereja, quantos animais? Não sei. Mas pelo simples fato de eu estar falando que existe animal, então, ó, pelo menos um animal vai possuir asa. Gente, pelo menos um. Se é pelo menos eu posso ter dois, posso ter três, eu posso ter até todos os elementos. Mas aqui eu não garanto a existência de 100%. Beleza? Quando eu falo que existe, isso daqui, ó, pode acontecer? Pode, mas eu não posso garantir. Eu posso garantir que pelo menos um elemento vai ser elemento do outro conjunto. Show de bola? Bom, continuando. Os quantificadores são classificados como universais ou existenciais. Então, gente, ó, eu tenho essa diferença aí entre universais e existenciais. Como é que seriam esses quantificadores universais? O próprio nome está dizendo, universais o quê? Pega o universo. Então, eu tenho a totalidade. Essa totalidade pode ser completa ou a totalidade não completa. Como assim, Cereja? A totalidade existente, ou então eu tenho aquela totalidade que não existe, que seria o quê? 0%. Eu estou falando do nenhum, gente. Quando eu tenho nenhum, eu também estou garantindo o quê? Que todos não são. Então, eu tenho um quantificador universal, pois eu pego todo o universo. O universo é ou o universo não é. Agora, quando eu falo de quantificadores existenciais, lembra no nome, existe. Então, eu não estou garantindo o universo, mas eu estou garantindo a existência. Então, os quantificadores existenciais são aqueles alguns, existe, pelo menos um, existe um. Então, eu estou garantindo a existência, porém, eu não garanto a totalidade. Beleza, gente? Então, quantificadores universais, quantificadores existenciais. Vamos voltar.
Esses quantificadores aí, que vão ser divididos em universais e existenciais, vamos falar primeiro dos universais. Ó, quando relacionamos todos os elementos, então todos eles estão relacionados. Utilizamos esse símbolo aí, ó, que é um A, né, de cabeça para baixo, né? Como você olhando, é um A de cabeça para baixo. Então, utilizamos o símbolo para representar o quantificador universal. O símbolo do universal pode ser lido como para todo. Então, ó, quando eu for ler, eu posso ler de todas essas formas. Isso aqui ó, significa para todo, para qualquer, sempre que, ou então o todo, que é o mais usado. A proposição para todo x, px é lida da seguinte maneira. Isso aqui pode aparecer, tá, gente? Então, como é que nós vamos ler isso daqui? Para todo x, ou então todo x, sempre que for x, tem-se px. Então, ó, para todo elemento x, eu vou ter esse conjunto aqui. Então, todo elemento de x, ele fará parte desse conjunto P de x. Então, ó, para todo x, px, será verdadeira essa proposição. Será verdadeira se para qualquer valor de x, px se torne uma proposição verdadeira. Gente, ó, quando eu tenho todo x, para que isso seja verdade, é que eu vou ter todo elemento de x pertencendo a esse conjunto aqui, ó, px. Pois quando eu falo todo, não existe exceção. Então, ó, o que ele está querendo dizer? Essa proposição aqui será verdadeira se para qualquer elemento, ou seja, qualquer elemento que venha a ser desse conjunto aqui do x, ou seja, todos eles. Para qualquer um, eu estou pegando o quê? Todos eles. Todo esse elemento aqui, para qualquer elemento de x, px se torne uma proposição verdadeira. Então, só será verdade se todos os elementos de x forem elementos de px. Basta um elemento de x não pertencer a px para a proposição ser o quê? Ser falsa. Se eu tenho todo, né? Se é todo para todo, sempre, então eu não posso pensar em um elemento não ser. Pois se um elemento não ser, né, basta um não pertencer, que a minha proposição será o quê? Será falsa. Bom, exemplo. Todos os homens são mortais. Eu tenho aqui ó, o quantificador universal, todo. Meus amigos, isso daqui fica muito mais fácil se você interpretar como diagrama. Eu tenho aqui ó, o conjunto dos homens dentro do conjunto de quem? Dos mortais. Então pensa assim, ó, todo homem é mortal, né? Todos os homens estão aqui dentro desse conjunto. Quem está aqui são homens. Então, todos os homens, eles são o quê? São mortais. Porém, nem todos os mortais serão o quê? Serão homens. Desse jeito, eu não posso garantir que todos os mortais serão homens, mas eu posso garantir que todos os homens serão o quê? Serão mortais. Então, olha só, o que eu estou falando? Será verdadeira se para qualquer valor de x. Qualquer elemento desse conjunto dos homens aqui, qualquer elemento que eu venha selecionar, ele estará dentro do conjunto dos mortais. Então, para isso aqui ser verdade, eu tenho que todos eles deverão estar aonde? Estarão aqui dentro, pois eu tenho tudo. Beleza? Bom, exemplo. Para todo x pertencente a n, 2x é par. Então, agora, vamos brincar com isso aí. Vamos interpretar. Para começar, eu tenho aqui, ó, para todo x pertencente a n. O que é n, gente? É o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais vai ser todos os inteiros a partir do zero. Então, é 1, 2, 3 e assim por diante. Gente, aqui eu estou falando 2x.
qualquer número aqui que eu venha utilizar, se eu multiplicar por 2, né? Isso daqui, gente, obrigatoriamente vai ser o quê? Vai ser o par. É a definição do número par. Por que, Cereja? Porque todo número multiplicado por 2, ele vai ser o quê? Múltiplo de 2. E se ele for múltiplo de 2, ele vai ser par. Bom, olha só. Se eu pegar agora 2x e somar a 1, isso daqui vai ser o quê? Vai ser ímpar. É a definição de número ímpar. Então, ó, isso daqui vai ser par. Quando eu acrescento uma unidade, ele passa a ser o quê? Passa a ser ímpar. Então, quando eu falo para todo elemento do conjunto N, se eu dobrar esse número, ele vai ser par. Isso daqui é o quê? É verdade. Então, essa proposição vai ser o quê? Vai ser verdadeira. Eu estou pegando qualquer elemento daqui. Esse qualquer elemento daqui multiplicado por 2, ele obrigatoriamente vai ser par. Então, essa proposição tem valor lógico o quê? Verdadeiro. Vamos lá agora. Para qualquer elemento de x, x ao quadrado será maior do que x. A Cereja, essa é fácil, é verdade. Olha só, pode garantir isso? Em algum momento eu estou falando que o x é elemento do conjunto N, é alguma coisa? Não, eu estou falando para qualquer x, ou seja, para qualquer número, ele elevado ao quadrado será maior do que ele, tá certo? Gente, vamos pensar. Se eu pegar o x igual a 3, o x igual a 3, eu teria 3 ao quadrado maior do que 3. Isso daqui, ó, tá certo, é verdadeiro, né? Vou botar nem verdadeiro, vou botar certo, né? Isso aqui, ó, estaria certo. Por quê? 3 ao quadrado vai me dar o quê? Vai me dar 9. 9 é maior do que 3? Sim. Se eu pegar aqui o x igual a 2, o x igual a 2, eu teria 2 ao quadrado, vai ser maior do que 2. 2 ao quadrado dá 4, 4 é maior do que 2, isso aqui também está certo. Agora, se eu pegar o x igual a 1, x igual a 1, eu teria 1 ao quadrado é maior do que 1. Não, 1 ao quadrado não é maior do que 1. 1 ao quadrado é igual a 1. Então, aqui, ó, já estaria errado. Ah, e além disso, se eu pegasse agora um x igual a meio, então se ele estivesse entre 0 e 1, né? Se ele estivesse entre 0 e 1, quando eu pego meio ao quadrado, ele vai ser maior do que meio? Não, isso daqui vai me dar o quê? 1/4. 1/4 é maior do que meio? Não. Então, quando eu pego o número entre 0 e 1, quando eu multiplico por ele, na realidade eu não estou aumentando, eu estou o quê? Eu estou dividindo, eu vou estar diminuindo. Então, isso daqui, ó, também está errado. E o que eu estou fazendo aqui é colocando um quantificador universal. Eu estou falando que todo x, ou seja, para qualquer x. Isso aqui é para qualquer x? Não, você já viu que isso aqui, ó, dá errado, isso daqui dá errado. Então, não é para todo. Logo, essa proposição estaria o quê? Estaria errada, ou seja, seria falso isso daqui. Tranquilo, meus amigos? Vamos lá, vamos continuar. Essa proposição seria verdadeira ou seria falsa? Ó, para qualquer valor de x maior do que 1, olha só agora o que eu estou falando, x ao quadrado é maior do que x. Gente, ó, lembra dos exemplos que eu dei? Aqui, ó, x é maior do que 1, x é maior do que 1. Quando eu cheguei ao x igual a 1, ele não vai ser maior, ele vai ser o quê? Vai ser igual. E quando eu peguei um x menor do que 1, ele passava a ser o quê? Menor, né? Porque isso daqui, na realidade, 1/4, ele é o quê? Menor do que meio. Então, agora, ó, eu coloquei para qualquer valor de x maior do que 1. X ao quadrado vai ser maior do que x, certo? Então, isso daqui, ó, é uma proposição que
verdadeira, beleza? Bom, quantificadores agora existenciais. Então, meus amigos, quantificadores existenciais, eu agora não estou falando de totalidade. É a existência de algo. Então, quantificador existencial, vou estar falando de algum, que também pode ser dito existe um, pelo menos um, ou então existe. Eu não estou garantindo 100%, mas eu estou garantindo que vai acontecer algo, não os 100%. Pode até ser 100%, mas não posso garantir essa totalidade, mas eu garanto que vai existir algo, beleza? Então, nos quantificadores existenciais, quando relacionamos alguns elementos, entendeu? Então, eu não estou falando de todos, eu estou falando de alguns. Utilizamos o símbolo, é o Ezinho aqui, contrário, tá? É o E invertido, para representar o quantificador existencial. O símbolo E pode ser lido como existe, existe um, pelo menos um ou algum. Usamos mais quem? Esse algum, beleza? Bom, a proposição existe x, p de x é lida da seguinte maneira: existe x tal que p de x. Aqui, ao invés da vírgula, também pode aparecer assim, tá? Existe x, essa barrinha aqui, tal que e o complemento, o p de x, beleza? Então, isso daqui, essa barrinha aqui é o que dizemos tal que. Show de bola? Bom, olha lá. Existe x, p de x será verdadeira se e somente se, pelo menos, eu não estou falando que vai ser 1, eu estou falando pelo menos. Se é pelo menos 1, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 e assim por diante. Se pelo menos um valor de x pertencer a p de x, é diferente lá do para todo. Para ser verdadeiro, tinha que ter todos. Aqui, basta um. Pelo menos um, basta um pertencer ao conjunto. A proposição será falsa se e somente se todo elemento de x, não pertencer. Se aqui basta um, para que isso não ocorra, então, todo não pertencerá. Então, todo elemento de x não pertencer a p de x. Alguns animais são mamíferos. Gente, como é que eu represento isso no diagrama? Quando eu tenho alguns, eu não garanto todo, mas eu garanto a existência de algo. Então, ficaria assim: o conjunto dos animais e aqui, o conjunto dos mamíferos. Se fosse todo, eu estaria com esse conjunto aqui. Mas agora são alguns. Então, eu garanto que eu vou ter alguns animais que serão o quê? Serão mamíferos. Pode acontecer de ter animais aqui, terem animais que não serão o quê? Mamíferos. Mas pelo menos um será mamífero. Exemplo: existe x tal que, existe x tal que x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Meus amigos, qualquer valor de x vai respeitar isso daqui? Não. Coloca o x igual a 5. 5 ao quadrado, 25. 25 menos 4 vai dar zero? Não. Lembra, isso aqui é uma equação de segundo grau. Então, como é que eu resolvo isso daqui? X ao quadrado menos 4 igual a zero. Eu coloco o 4 para o outro lado, ele fica positivo. Então, x ao quadrado é igual a 4. Logo, x vai ser o quê? Mais ou menos raiz quadrada de 4. Eu vou ter que o x é igual a mais ou menos 2.
Então, ó, se eu pegar o 2 ao quadrado menos 4, isso daqui vai me dar 0? Sim, isso daqui, ó, tá certo que 2 ao quadrado vai dar 4. 4 menos 4, 0. Se eu pegar agora o menos 2 ao quadrado menos 4, isso aqui vai me dar 0? Todo número negativo, né, base negativa elevada a um expoente par, ele fica positivo. Então, menos 2 ao quadrado vai me dar 4. 4 menos 4, 0. Isso daqui, ó, também vai dar certo. Todos os outros valores de x que eu venha colocar aqui vai dar certo? Não, vai dar errado. Mas como eu estou falando aqui, ó, existe, então se eu já tenho pelo menos 1, já seria verdadeiro. Eu tenho 2. Tem problema? Não. Se eu tenho 2, eu tenho pelo menos 1. Se eu tenho 2, então eu posso garantir que existe x, tal que x ao quadrado menos 4 vai dar 0. Isso daqui, então, é o quê? Verdadeiro. Proposição verdadeira. Bom, isso aqui seria verdade? Existe x tal que 2 elevado a x vai ser menor do que 0? Meus amigos, o x pode ser positivo, o x pode ser negativo e o x pode ser 0. Se o x for 2, eu vou ter 2 ao quadrado, isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar 4. Galera, isso daqui vai ser sempre o quê? Maior do que 0. Bom, mas ele está falando existe, então vamos lá. Se o x for 0, eu vou ter 2 elevado a 0. Gente, 2 elevado a 0, como é que fica? Todo número elevado a 0, isso aqui vai me dar 1. Então, ó, 1 é menor do que 0? Não. Então, ó, também está errado. Vou botar aqui, ó, errado e aqui errado. Ah, seria agora quando ele for negativo. Então, vamos lá. Eu tenho x igual a menos 2. X igual a menos 2, eu vou ter 2 elevado a menos 2. O que acontece quando eu tenho um expoente negativo? Eu inverto a base. Isso daqui vai ficar meio elevado agora ao expoente positivo. Então, isso aqui vai ficar 1/4. Mas 1/4 é menor do que 0? Não. Gente, ó, isso aqui só seria menor do que 0 se a minha base fosse o quê? Negativa. Se a minha base fosse negativa, exemplo, se eu tivesse menos 2 aqui elevado a x, se o x for ímpar, aí sim, base negativa elevada a expoente par é positivo. Base negativa elevada a expoente ímpar seria o quê? Negativo. Então, eu teria menos 2 elevado a menos 2, isso aqui, ó, elevado a... Menos 2 não, aí separa, né? Vou botar aqui, ó, é ímpar. Se eu botar aqui elevado a 3, menos 2 elevado a 3, isso daqui vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. Então, aqui eu vou ficar 4. Só que vai ser 4 vezes menos 2, vai me dar o quê? Menos 8. Aí sim seria verdadeiro. A única possibilidade. Como aqui eu tenho base positiva, isso nunca será menor do que 0. Logo, isso daqui vai estar o quê? Vai estar errado, então ela é uma falsidade, uma proposição falsa. Bom, outro exemplo. Existe x pertencente ao conjunto dos números naturais, então, ó, isso daqui tem que ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tal que x mais 1 é menor do que 0. Gente, ó, eu estou falando que o x pertence a esse conjunto aqui, só pode ser esses elementos. Eu posso pegar, encontrar um valor de x, somar a 1, isso daqui vai ser menor do que 0. O menor valor que o x poderia assumir era o 0. Então, se eu pegar aqui, ó, 0 mais 1, isso daqui vai ser menor do que 0? Não. Se o menor elemento, né, é 0, se com o menor elemento eu já tenho o 1, então o 1 vai ser menor do que 0? Não. Se eu pegar qualquer outro aqui, ó, pegar 1 mais 1, 2 mais 1,
Isso daqui vai ser menor do que zero? Não. Então, vai dar sempre o quê? Errado. Então, será que eu consigo um elemento para que ocorra esse valor negativo nessa situação? Aqui o conjunto N? Não. Então, isso daqui vai ser o quê? Falso também. Show de bola? Pois eu não consigo um elemento. Agora, olha só que interessante. Existe uma particularidade para os quantificadores existenciais, o chamado quantificador existencial de unicidade. Gente, unicidade. O que lembra isso aí, gente? Unicidade, único. Então, ó, eu não estou falando que existe pelo menos um. Eu estou falando que vai existir um somente. Então, é um e somente um. É único. Então, eu estou restringindo. Eu estou falando que só vai ter um único elemento que vai respeitar aquela situação. Um único elemento que vai pertencer ao conjunto PX. Então, ó, é um quantificador existencial. Existe, mas existe somente um. Ok? Vamos lá. Ó, o quantificador existencial de unicidade é simbolizado por um E invertido e eu tenho esse símbolo aqui, ó, de exclamação. Então, olha só. Esse quantificador se refere a um e somente um elemento. A proposição existe um único x, P de x é lida da seguinte maneira. Existe um único x tal que Px. Essa proposição será verdadeira se e somente se um único valor de x pertencer a P de x. A proposição será falsa se e somente se nenhum ou mais de um. Por que, Cereja? Porque se for nenhum, eu não vou ter um único. E se for mais de um, eu também não vou ter um único. Beleza? Aí vai ser falso. Vamos lá. Isso aí seria uma proposição verdadeira ou falsa. Existe um único x tal que x menos 3 é igual a zero. Galera, quando que isso aqui vai ser zero? Isso aqui vai ser zero quando o x, o 3 passa para o outro lado, for 3. Qualquer valor diferente de 3, isso aqui não vai acontecer. Então, eu só tenho um único valor. Um único valor de x, que seria quem? Seria o 3. Então, essa proposição aqui, ó, ela é verdadeira. Aí está correto. Agora, existe um único valor de x, tal que x ao quadrado menos 1 é igual a zero. Gente, aqui é uma equação de segundo grau, então como é que eu resolvo? Eu tenho x ao quadrado menos 1 igual a zero, eu passo aqui para o outro lado, eu fico com x ao quadrado é igual a 1, logo, x vai ser igual a mais ou menos 1. Gente, então aqui ó, eu tenho dois valores. E tendo dois valores, eu tenho um único? Não. Então, essa proposição aqui tem valor lógico que falso. Agora, olha lá a maldade. Aqui eu estou falando que existe x. Olha só o anterior, existe um único. Aqui eu estou falando existe x. Gente, buscando a resolução do outro, eu sei que o x aqui pode ser o quê? Mais ou menos 1. Eu estou falando que vai ser um único? Não, eu estou falando que, ó, existe. Então, se existe, pode ter o quê? Dois elementos. Então, essa proposição aqui vai ser o quê? Verdadeira. Então, ó, fica esperto na diferença dessa com essa daqui, ó. Beleza? Então, ó, fica esperto. Se existe ou existe um único. Não vai dar mole com isso não, ok? Bom, então, ó, para a gente gravar isso daí. Quantificadores universais. As proposições para todo x, px. Valor lógico verdadeiro. P de x é verdade
para todo x. Então, vai ser verdadeiro para todo x. Todo x pertencente. E quando é que ele vai ser falso? Existe um x que torna falso p de x. Então, ó, basta um elemento não ser que o meu px vai ser falso. Agora, os quantificadores existenciais. Para existe x, px. Px é verdadeiro para a existência de um x. Então, basta um x para isso daqui ser verdadeiro. E quando é que vai ter valor lógico falso? Para todo x, p de x é falso. Então, ó, eu tenho todo x não sendo o quê? P de x. Porque aqui basta um. Se basta um, só não será verdadeiro se eu tenho todos eles não sendo. Então, tenho para todo x. Show de bola? Bom, vamos entrar nas proposições categóricas. Gente, ó, proposições categóricas, então, são aquelas proposições em que eu tenho o todo, eu tenho o algum e eu tenho nenhum. Isso cai muito em prova? Muito. É aquelas relações onde eu tenho tudo A é B, algum A é B, nenhum A é B. Então, nós vamos trabalhar isso aí usando o quê? Diagramas, que fica mais fácil. Para depois nós trabalharmos as negações, que muito é cobrado, beleza? Vamos dar uma pala aqui rapidinho. Ó, proposições categóricas ou afirmações categóricas são proposições que afirmam ou negam que todos, nenhum ou alguns elementos de um determinado conjunto fazem parte de um outro conjunto. Bom, exemplos. Todos os dias de janeiro são quentes. Nenhum aluno foi reprovado. Olha só, gente. Vou botar mais um aqui, ó. Alguns jogadores foram escalados para a partida. Eu tenho todos, eu tenho nenhum e eu tenho alguns. Então, toda vez que aparecer todo, nenhum ou algum, eu vou estar trabalhando com proposições categóricas. Beleza, meus amigos? Vamos ficar por aqui. Daqui a pouquinho a gente continua.